Olá, está no ar mais um Saúde em Pauta, trazendo um tema atual para a sua qualidade de vida. Hoje a gente vai falar sobre ronco e apneia. Gente, quem que gosta de compartilhar um quarto com alguém que ronca? Ninguém, né? Mas tem gente que nem sabe que ronca. E olha, o ronco pode causar, a consequência do ronco pode ser também a apneia. Cerca de 33% aí das pessoas, da população brasileira, tem apneia, e muita gente nem desconfia que tem. Gente, esses dados e todas as informações, a gente vai tirar as dúvidas com o doutor Ivan Dantas, ele que é nosso convidado especial de hoje, médico otorrinolaringologista, e muito bem-vindo, doutor, mais uma vez, participando aqui da nossa programação da TV e do Saúde em Pauta. Muito obrigado, estou à sua disposição. Vamos lá falar um pouquinho. Do ronco e da apneia, né? Qualidade do sono também, né, que reflete bastante, né? Por que as pessoas roncam, doutor? Na verdade, não ronca quem quer, ronca quem nasce com uma predisposição específica. O ronco, ele é um barulho. O ronco não é uma doença. O ronco, ele é o barulho produzido pela respiração durante o período do sono. E você tem vários fatores que interferem nisso. Em geral, está relacionado à nossa estrutura física, quer dizer, alguma alteração específica, na grande parte das vezes, com alguma alteração que a gente nasce com uma predisposição e que faz a gente roncar. É claro que o ronco tem muito mais correlação com o nosso envelhecimento, quer dizer, aparece depois dos 30, 35 anos de idade, quando a gente começa a perder tônus muscular. Diferente da infância, que ronca por obstrução nasal, por outros problemas, o ronco e a apneia no adulto começa a aparecer quando a gente começa a perder o tônus muscular. E aí as nossas estruturas respiratórias, principalmente da faringe, ficam mais flácidas. E aí, quando ela tem essa flacidez, ela colaba durante a respiração, durante o sono, e acaba produzindo esse som, que é esse som turbilhonado que produz o barulho. Quando essa flacidez é muito intensa e ela colaba completamente durante o período do sono, você tem a apneia, que é a parada do evento da respiração durante o período do sono. E quando a apneia ela se caracteriza como uma apneia importante, quer dizer, você fica mais de 10 segundos sem respirar, você começa a ter uma queda da oxigenação. Então, a apneia do sono, que é a parada respiratória, ela causa problemas cardiovasculares e é considerada, quer dizer, a síndrome da apneia do sono é considerada uma doença cardiorrespiratória. Olha só, gente, o ronco, assim, eu já ouvi falar, vamos ver se é verdade, né? É que o ronco tem relação também com quem está acima do peso, tem relação ou não? Muita relação. Quando a gente está acima do peso, a gente introduz dentro da fibra muscular, da faringe, a gente introduz um teor de gordura maior. E isso facilita essa flacidez. Mas entenda, tem pacientes que são gordinhos, né, que estão acima do peso e não roncam. E tem pacientes que são magros e têm apneia grave. Então, a obesidade, o ronco, o aumento de peso, ele tem uma participação importante nisso, mas ele não é o fator primordial. Não é porque você está acima do peso que você vai roncar, e você, com certeza, pode ter apneia do sono mesmo estando magro. Então, existem outros fatores associados. A gente costuma dizer que a apneia do sono é uma doença que tem vários fatores envolvidos. É igual um avião que cai, nunca é uma causa única isolada. Ninguém ronca e tem apneia porque tem um problema único específico. Mas, com certeza, aquele que já tem uma predisposição, se ele ganha peso, ele vai piorar muito do ronco e da apneia. E como saber se é o ronco, né? Tem gente acho que não sabe, né? De repente, alguém dorme com alguém numa viagem, alguma coisa assim, né? Fala, ai, você roncou. Eu não ronco, né? Tem como saber se é o ronco, né? Sem alguém me falar, né? Tem algum sintoma que causa a pessoa que ronca, né? Para estar percebendo isso? Sim, hoje o ronco, na verdade, o barulho em si, ele não é uma patologia, ele não é uma doença. Então tem gente que ronca porque tem o nariz entupido, porque tem desvio de septo, rinite alérgica, e não traz repercussão cardiorrespiratória, porque o ronco em si é apenas um barulho da respiração quando a gente está dormindo. Mas a apneia do sono é uma doença que traz junto muita sonolência durante o dia, o paciente vive cansado, vive com problema de memória, de concentração, muita dor de cabeça, tem muitas coisas associadas à apneia. Então, as pessoas que normalmente dormem sozinhos e que não têm nenhum problema com o sono, com a qualidade do sono, conseguem descansar, dormem bem, essas pessoas não necessariamente precisam se preocupar
com se está tendo apneia ou não, porque, em geral, o ronco em si não é uma patologia, não é um problema. Mas se você quiser saber se você tem alguma alteração específica de roncar, de ter apneia, hoje já tem aplicativos e gadgets que te permitem isso. Acho que vale a pena uma consulta com um médico especialista no sono, um otorrino, que possa te dar esse tipo de orientação. Que legal. E como a gente vai diagnosticar daí? Tem algum exame que a gente pode fazer para saber quanto tempo a gente tem essa apneia, se é muito tempo, se tem um risco, se não tem, como para decidir como ser feito, né, o tratamento? Sim, tem, e é muito importante. É um exame que chama polissonografia. A polissonografia hoje é um exame padrão ouro no mundo inteiro. É um exame que você dorme monitorizado com equipamento que avalia muitas coisas, a sua respiração, o seu ronco, o seu movimento, as alterações de todas a nossa função cerebral, cardiológica. Então, isso é um exame fundamental para caracterizar o tipo de sono que você está tendo. Ele funciona para avaliar não só se você está tendo ronco e apneia, mas também a qualidade do teu sono. É um exame que a gente hoje pede e tem à disposição para fazer com muita facilidade, porque você pode fazer, inclusive, em casa, uma polissonografia domiciliar, e ele orienta a gente no quanto a gente precisa ser assertivo no tratamento, o quanto a gente precisa introduzir, né, um tratamento, se você precisa ser mais incisivo, indicar uma cirurgia, mas principalmente ele dá para a gente o grau e o diagnóstico da síndrome da apneia do sono, que na verdade é uma doença cardiorrespiratória grave, que aumenta muito o risco de infarto, de derrame, de evento cardiovascular. Então tem muita gente que morre de infarto, derrame. Ah, mas não tinha nada. Você vai ver, o cara roncava, ninguém nunca foi atrás para saber se aquele ronco, aquela apneia, não era uma patologia que justificasse ele estar agora tendo um evento grave como um AVC ou um infarto. Então, precisa ficar de olho e tem diagnóstico, é um exame que está à disposição, por exemplo, para a gente aí, e precisa ser feito para todos aqueles que acharem que tem uma qualidade do sono ruim e que tem a suspeita clínica ou que o companheiro fala que ronca e respira mal durante a noite, para de respirar durante a noite. Porque previne não só o ronco e a apneia, mas essencialmente previne doenças cardiorrespiratórias graves que podem aparecer por causa da apneia do sono. Tá certo, tem que se cuidar, né? Não tem saída, gente. A ideia é essa, trazer informação, né? Pra gente sempre se cuidar. Doutor Ivan, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta para falar aí sobre o tratamento, como que a gente cuida aí, se identificar da apneia. Até já, doutor. Sorrir com confiança, bom, né? Com Oral Sim, você pode. A Oral Sim é a clínica número 1 em implantes dentários e você pode voltar a sorrir com a segurança dos dentes fixos, com atendimento excelente e humanizado e preços, claro, acessíveis. Marque uma consulta, ligue. Oral Sim, carinho e respeito pelo seu sorriso. Estamos de volta com Saúde em Pauta. O tema de hoje é ronco e apneia. E o nosso convidado especial é o doutor Ivan Dantas, ele que é médico otorrino. Doutor, quais são os fatores de risco para a apneia? Bom, o principal fator de risco é você ter nascido numa família que já tem tendência a ter ronco e apneia. Então, se seu pai e tua mãe roncam ou têm apneia do sono, por favor, fique de olho, porque a tua propensão, a tua probabilidade de ter essa patologia é muito grande. Os outros fatores são respiração nasal, quer dizer, quem respira mal pelo nariz tem uma grande chance de ter problema de apneia do sono. Quem tem problemas ortodônticos, ortognáticos, com retrognatia, queixinho pequeno, queixinho curto, são situações que também interferem muito e são grandes causas graves, inclusive, de apneia do sono. Outros fatores como refluxo laringofaríngeo, refluxo gastroesofágico, o edema, o inchaço da via aérea por conta do refluxo, também piora muito o ronco e apneia e precisa ser tratado. Então eu acho que esse, no geral, são os principais fatores aí envolvidos na gênese do refluxo e que tem tratamento, devem ser acompanhados, e quem tiver isso precisa procurar atendimento médico para poder resolver. E diagnosticado aí a apneia, né? Como que é feito o tratamento? Bom, o tratamento padrão ouro, hoje, quando você tem uma apneia do sono, depende muito do nível, a gente gradua em 3 níveis, né? Apneia leve, moderada e grave. E, obviamente, você tem hoje cirurgias, a gente faz cirurgias para o ronco,
que incluem cirurgias nasais e cirurgias da faringe, em que a gente amplia o tamanho e a dimensão da estrutura da faringe. São vários tipos de cirurgia, a mais comum é a uvolopalato-faringoplastia e a faringoplastia lateral, que são cirurgias em que você permite um aumento do espaço para a passagem do ar. Então, isso facilita muito a respiração, a gente muda um pouquinho a posição da musculatura da garganta, da faringe. É uma cirurgia muito dolorosa, para falar a verdade, mas que melhora muito os pacientes que realmente têm essa propensão e essa tendência, tá? E precisa ser avaliado por um otorrino que tem experiência com isso. Na verdade, não é todo otorrino que opera a cirurgia do ronco, mas para que possa saber se você tem indicação, se você tiver apneia, de fazer uma cirurgia. O outro tratamento, que é o padrão ouro, que é a colocação de um aparelho que chama CPAP, que é um aparelhinho que você utiliza só durante o período noturno, que ele impede você de ter a parada. A hora que você vai parar de respirar, ele coloca um arzinho para manter a via aérea aberta, para que você não pare de respirar. Todo mundo acha que o CPAP é algo ruim, que é difícil de se acostumar, mas esses aparelhos evoluíram muito nos últimos anos. Então, na verdade, atualmente, as pessoas em geral que têm apneia e optam pelo CPAP, e que precisam do CPAP, têm uma ótima adaptação. Quando elas dormem a primeira noite com o CPAP, no dia seguinte elas acordam tão dispostas, tão bem com a vida, que elas nunca mais querem ficar sem o CPAP, tá? Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, se você vai fazer um exame de apneia do sono e você é detectado com uma apneia grave, você é obrigado a sair de lá utilizando o CPAP até o médico decidir o que vai fazer com você, porque senão você perde o direito a tratamento, ao seguro-saúde que eles têm lá, porque a apneia é uma doença grave, quer dizer, pode evoluir para um infarto, um derrame. Então você faz o exame, já detectaram a apneia grave, eles te dão um CPAP na hora, para você ir para casa e começar o tratamento. E a gente tem outros tratamentos, quer dizer, hoje em dia você tem aparelhos intraorais, você tem outras situações que você precisa utilizar outras coisas, existe até fonoterapia para isso, tá? Com resultados que ainda são dúbios na literatura, mas que podem ajudar determinados pacientes. Só a avaliação de um médico que trabalha com isso vai poder fazer um bom diagnóstico, porque cada um tem uma característica específica para poder fazer o melhor tratamento específico para cada um. Nossa, que legal, né? Que bom que tem essas alternativas, né? Porque a cirurgia eu acho que é uma última alternativa, é isso, doutor? Já que é uma cirurgia dolorosa na recuperação, não é isso? O pós-operatório é doloroso, a recuperação é difícil, mas ela não é a última alternativa. Na verdade, quando ela é possível, porque ela não é possível para todo mundo, existem contraindicações específicas, né, em que a cirurgia simplesmente não vai resolver. Por exemplo, pacientes com obesidade, né, com índice de massa corporal muito alto, a gente não opera a cirurgia do ronco. E, então, para quem é possível, ela é uma ótima alternativa. O problema é que não é para todo mundo, a gente tem várias contraindicações à cirurgia. E para aqueles que não podem operar, infelizmente, a gente precisa lançar mão de outros artifícios, como esses aparelhos, o CPAP, aparelho intraoral e outras terapias que existem para controle da apneia do sono. Tem que avaliar caso a caso, né? Exatamente. Existe uma forma da gente prevenir, você já falou um pouco sobre isso, mas assim, da gente prevenir de não roncar, não ter apneia. Às vezes a gente percebe quando a gente come um pouco mais, parece que ronca, quem ronca mais, né? Tem algumas coisas que pioram, né? Tem alguma forma de prevenir isso? A gente tem uma lista de coisas que eu entrego para os pacientes que roncam, que chama higiene do sono. Então, por exemplo, ninguém deveria comer perto da hora de dormir, porque a gente piora a nossa qualidade do sono, independente de ter ronco ou apneia. Se a gente come à noite, a gente piora a qualidade do sono, porque a gente desvia o fluxo sanguíneo para o intestino e não para o sistema nervoso central. Mas, além disso, você eleva o diafragma, você diminui a pressão, aumenta a pressão abdominal sobre a parte torácica, então você piora a tua respiração. Então, tudo que depende da tua respiração vai ficar pior. Então, comer perto da hora de dormir vai piorar o teu sono, vai piorar o teu ronco, vai piorar a tua apneia. Então, é uma das coisas que a gente faz de rotina. Existem várias outras coisas que a gente tira. Por exemplo, tira café, cafeína, tira algumas substâncias que pioram a qualidade do sono. Mas isso é muito individualizado, não é algo que eu possa falar, olha, vamos prevenir para todo mundo. Não tem. Eu acho que cada um tem uma regrinha específica para cada paciente, tem que ser muito individualizado, depois de uma boa avaliação médica. Então, se você tem esse problema, procura o médico, vai atrás, porque a gente consegue detectar todas as pequenas alterações que são
possíveis de sofrer intervenção. Então, é o nariz que precisa ser melhorado, a garganta precisa ser melhorada, a alimentação precisa ser melhorada, o refluxo precisa ser tratado, precisa alterar a estrutura da arcada dentária, precisa melhorar a posição da língua, a posição que você dorme, tem muita coisa a fazer, mas para cada um tem um jeito específico e individualizado. Nossa, doutor Ivan, engraçado é assim, que a gente ouve pessoas que não conseguem dormir, né, mas hoje em dia é tão difícil, né, tem aquele sono leve, que acorda toda hora, e às vezes não sabe por quê, às vezes tá roncando, né, pode ser, enfim, exatamente. Né, e aí acorda cansado, né, aí o dia não rende, e assim se arrasta vários dias até um dia que você desmaia, né, que não aguenta mais, você desmaia, dorme mesmo, né, a noite inteira, mas é complicado, né, porque a gente... Existe uma correlação grande entre insônia e apneia. A qualidade do sono é algo imprescindível para a qualidade de vida, e infelizmente a qualidade do sono em geral tem piorado muito de um tempo para cá, e a gente precisa melhorar isso, não tenha dúvida. Tá certo, doutor. Obrigada pela sua participação, pelas considerações. Quer falar mais alguma coisa para finalizar? Não, é isso. Estou à disposição para quem quiser procurar. Eu trabalho com ronco e apneia, você sabe disso, né? A gente realiza o exame de polissonografia lá no consultório, e quem precisar, estou à disposição. Tá jóia. Doutor Ivan sempre esteve aqui com a gente, né, no canal, né, assim, eu acho que uma frequência muito maior aí durante essa pandemia, que se Deus quiser tá acabando, né, se tomara que seja, né, que estejamos aí numa posição assertiva, né, e que agora vamos trazer outros temas aí, enfim, estejamos cada vez mais seguros aí, buscando um caminho certo aí da qualidade de vida, né, doutor? Obrigada, viu? Estou à disposição de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. E você que acompanha a Saúde em Pauta, também obrigada pela sua companhia. Toda terça tem um programa inédito e todo dia, ao meio-dia, tem o Saúde em Pauta para você. Espero você sempre aqui na AMP TV. Até já. Tchau.